Vamos entender melhor aquela afirmação de que tudo vem para o bem daqueles que temem a Deus? O que significa isso exatamente? Será que uma tragédia na minha vida, uma coisa que eu não queria, algo que deu errado, um atraso, pode vir a se tornar uma coisa boa? Será que foi Deus que planejou isso? É por isso que essas coisas estão acontecendo e eu tenho que aceitar porque Deus queria assim? Então, gente, nós vamos falar sobre isso hoje no nosso 19º dia do Diário do Despertar Espiritual Consciente. Então, o que significa que todas as coisas vão se transformar no bem para aquele que está conectado a Deus? Olha só que importante essa mensagem é. Olha só, quando aconteceu aquela divisão, quando nós começamos com a ideia de que estava faltando alguma coisa, quando nós pensamos que precisávamos criar porque a gente não tinha algo, a consciência do erro fez com que a gente criasse aquele ser que traz a culpa, o medo, a falta, todas as coisas negativas que a gente vive. Aquele ser que nós chamamos de ego, né? Que criou todas as coisas que a gente não quer mais viver e por isso nós estamos aqui. Junto com esse ser, ao mesmo tempo, gente, nós nunca ficamos 1 minuto sem assistência, 1 minuto sem proteção. Então, no mesmo momento, porque o tempo é só uma criação do ego, né? No mesmo momento, o Espírito de Deus veio para nos resgatar. Esse Espírito de Deus, você pode chamar de centelha divina, de presença crística, de eu interior, eu superior, pode chamar de Santo Cristo pessoal, Espírito Santo. Então, essa presença de Deus, ela veio para nos resgatar. Só que essa presença, ela não luta, ela não combate ninguém, ela não destrói ninguém, ela nunca atacaria o ego, porque essa é a ferramenta que o ego usa. O ataque é uma forma de defesa que não tem amor. Então, como que o Espírito Santo poderia fazer para que as ferramentas do ego fossem neutralizadas? Então, olha só, eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? O ego, ele criou a culpa na gente. Então, todas as pessoas no mundo, em algum grau, quando elas ainda estão submissas ao ego, elas se sentem culpadas por alguma coisa. Pode olhar na tua família, no teu dia a dia, elas se sentem culpadas por qualquer coisa. Pode ser em maior grau, menor grau, mas tem alguma coisa pela qual elas se sentem culpadas, né? Ou eu não dei uma atenção suficiente para meus filhos, ou eu não estava fazendo o que eu deveria, eu estou trabalhando pouco, ou qualquer coisa. Você pode ser a pessoa mais desligada do mundo, mas tem alguma coisinha lá no teu interior que te traz esse sentimento de culpa. Por quê? Porque o ego, ele quer te dizer que você é culpado pela construção de todas as coisas erradas do mundo. O ego, que traz todas as coisas erradas, não quer que você reconheça que ele é quem está tudo errado, ele é quem está fora da perfeição de Deus, ele é quem criou tudo, não você enquanto consciência perfeita, filho de Deus, criação perfeita dele. Então, você não tem culpa, mas o ego quer te convencer que você tem. E aí você sente essa culpa, e gente, eu tô falando de todo esse processo de uma maneira inconsciente, tá? As pessoas que começam a tomar consciência disso, elas já estão nesse processo do despertar da consciência. E é o que nós estamos fazendo aqui. Hoje eu quero que você tome consciência disso para você aprender e começar a identificar quando estiver acontecendo com você. Então, presta atenção. Nós, enquanto submetidos a essa influência do ego, nós somos convencidos por ele de que nós somos culpados das tragédias do mundo, seja ela qual for. Aí na nossa vida, essa culpa, ela vai se manifestar de acordo com aquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos tendo mais contato. Então, se você é uma mãe, por exemplo, a tua culpa vai aparecer na forma da atenção para os filhos, do cansaço, né? Às vezes você não
poxa, não quer escutar mais nada, mas aí se sente culpada de não dar atenção. Se você é uma pessoa que trabalha com marketing ou trabalha vendendo alguma coisa, né? E aí a tua culpa vai vir no fato de você estar ali, ó, que você não quer mais falar com as pessoas, tá se sentindo esgotado e tal, mas é o teu trabalho. Se você quiser produzir mais, quiser crescer na carreira, você tem que ter esse contato. E aí você se sente culpada por não querer e assim por aí vai, né? Cada um tem o seu motivo para manifestar essa culpa, que na verdade é uma culpa original, né? É aquela culpa que foi originada no ego. Por quê? Porque o ego acredita que ele é culpado. Ele é culpado da separação nossa de Deus, quem ele ataca, né? Ele traz tudo isso que é errado. Então ele olha para você e diz, olha, você é culpado, você tem todos os problemas aí com você. E aí você se sente assim, você se sente mal. Você se sente, poxa, lá interior, tá, gente? Inconsciente. Aí o que acontece? Você se volta para aquele que na sua cabeça até esse momento poderia responder para você o que é que tá acontecendo, por que você tá se sentindo desse jeito, porque você nem tem consciência o que tá fazendo você se sentir mal. Só que ao invés de você ir na divindade, você ir no Espírito de Deus, você ir a Deus, você que não se lembra disso, não se lembra da sua família divina, não se lembra da sua conexão com Deus, você vai diretamente ao ego, que é a tua personalidade, a tua forma de pensar as coisas, a tua, né, aquilo que você tem se identificado nesse mundo material. Aí você vai e se pergunta, poxa vida, mas qual que é o problema? Eu não quero mais me sentir assim. Eu não quero mais sentir essa dor. Aí o que o ego diz? Ele não vai te dizer, ó, Joãozinho, Maria, é verdade, assim, ó, você não é culpado. Na verdade, se você procurar Deus, você vai ver que você é um ser divino, que você é perfeito, que você não tem nenhum problema e você vai resolver tudo. É óbvio que ele não vai fazer isso, porque se ele fizer isso, ele desaparece, né? O ego depende de manter toda essa estrutura de culpa e medo para que ele se mantenha existindo, né? Nessa ilusão que nós criamos. Então, ele não vai te dizer isso, só que ele continua aumentando essa mentira. É igual qualquer mentira, gente. Para você manter uma mentira, você tem que inventar outra e assim por diante, né? O ego faz a mesma coisa. Então, o que ele diz? Você vai nesse processo inconsciente e diz, eu não quero mais me sentir assim, o que eu faço? Aí o ego diz, isso que você tá sentindo tá lá no fulano. Tá no fulano lá que te provoca, que faz você se sentir assim, mal desse jeito, que te deixa irritado. Isso não tá dentro de você, tá lá nele. Olha o que o ego tá fazendo, gente. Olha a artimanha do ego. Ele diz o seguinte, o outro não é parte de você, não é igual você. Então você tem que tirar aquele medo, aquela culpa, aquela coisa que você tá sentindo de mal, tira de você e coloca no outro. Por quê? Porque aí, aquilo que você não gosta, você vê no outro e aí você passa a atacar o outro. Ou seja, a situação piora. Ao invés de você se sentir melhor, você piora a situação. Porque você ataca o outro, fala do outro, faz coisas, né, terríveis contra o outro e aquele sentimento que você tinha não passa. Pode ver, gente, se você tem alguém que você não gosta, que tá te fazendo mal, que você tem raiva, se você for lá e atacar essa pessoa, você não vai se sentir melhor. Você pode até ter uma sensação de que as coisas melhoraram nos primeiros momentos, mas aquilo vai continuar com você, porque não estava no outro, estava dentro de você. Foi o seu ego que te convenceu que estava no outro. Por quê? Para você não descobrir que se você se tratasse, se você buscasse direto a Deus, você ia se livrar dele, você ia se livrar de ser submisso ao ego. Então, ele foi lá e fez o quê? O ego projetou aquilo que estava dentro de você, aquilo que você precisava tratar, projetou para fora de você, colocando na imagem do teu irmão. Então, essa é a primeira coisa que o ego tá fazendo. Ele tá tirando as coisas
que estão dentro de você, que precisam ser tratadas, está colocando fora para você atacar o outro. E além de perder tempo atacando o teu irmão, que é você mesmo, você não está se tratando, você não está cuidando de você. Tá bom, tudo isso está acontecendo, mas a nossa pergunta lá no início é: então como que todas as coisas vêm para o bem daquele que está conectado a Deus? Como que isso acontece? Bom, gente, enquanto o ego está fazendo tudo isso, o Espírito Santo não está parado. A nossa presença crística está o tempo todo agindo de uma maneira muito mais inteligente que o ego, para que ele possa fazer a gente se dar por conta de que isso tudo é uma criação, de que tudo isso é uma ilusão. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar a arma que o ego estava usando para te trazer o benefício, para te trazer para o lado do amor. Então o que ele faz? Ele aproveita que o ego fez você projetar, tá? Tudo isso acontecendo dentro da tua mente. Então o ego fez você projetar o teu medo, a tua culpa, a tua raiva. Ele fez você tirar de você e colocar no outro para atacar o outro. E aí o que o Espírito Santo vem e faz? Aproveita ser de luz. Aproveita, criança amada, filho de Deus, que você fez esse processo, tirou de dentro de você e colocou no teu irmão, e perdoa. Perdoa o teu irmão, porque quando você perdoar ele, você vai estar perdoando aquele erro, aquela ilusão que estava dentro de você. Então, ao invés de você fazer todo um trabalho necessário de ir lá, desfazer, entender que era teu, entender que aquele irmão não tinha nada a ver com o que você criou, entender que você tem que resolver dentro de si, ao invés de você trazer tudo para dentro de você de novo, todas as mágoas, todas as coisas ruins, o que você vai fazer? Você vai perdoar o outro. E perdoando o outro, você vai reconhecer que você não tem mais aquilo dentro do seu coração, que aquilo não te irrita, que aquilo não te faz mal, que aquilo não te traz uma ilusão de toda essa negatividade. E aí, sai de você e sai do outro, e sai de todos aqueles que têm relação com todo esse processo, essa criação ilusória do ego. E o ego fica sem ter mais essa ferramenta. Gente, por isso que o perdão, ele é tão maravilhoso, ele é tão importante. Quando nós perdoamos, esse processo não é sobre perdoar o que o outro está fazendo, é sobre perdoar a si mesmo, é sobre a gente conseguir tirar da nossa vida aquilo que nos fazia mal. Veja, quando você tem alguma coisa muito ruim, um sentimento muito ruim dentro de você porque o outro te fez alguma coisa, você consegue entender que o outro não está sentindo nada disso que você está sentindo? Porque não tem a ver com ele, tem a ver com você. E por mais difícil que pareça, esse processo todo está acontecendo dentro de você. Então, perdoar é fazer o quê? É entender que aquilo ali aconteceu porque você precisava resolver dentro de você. E que aquilo ali, aquele comportamento, aquelas palavras, aquele tipo de ação não vai mais te afetar, porque aquele que te dá tudo o que tu precisa é Deus, é a presença de Deus em você. Então você está resolvido com a sua vida, você vai de agora em diante começar a focar nessa presença divina e o ego não vai mais te convencer que você tem alguma coisa para corrigir, porque você é perfeito, você não tem culpa. A culpa era uma criação do ego e ele não vai mais te convencer disso, porque você entendeu o processo. E agora, gente, para ficar um pouco mais claro, tá? Porque, é sério, esse assunto sobre a culpa, a projeção do ego e aquilo que a gente projeta nos outros é maravilhoso. Quando a gente consegue compreender de verdade, é uma libertação. É uma libertação. Quanta gente, às vezes a gente olha com uma cara assim de quem não tá gostando muito porque a pessoa fez alguma coisa pra gente ou qualquer tipo de situação que a gente se desagrada. E a gente esquece de olhar aqui pra dentro, porque a gente foi perguntar para um mestre que é inferior, que quer nos culpar, que quer nos manter nessa prisão. E a gente tem que se voltar para o Espírito. E quando a gente entende que tem que se voltar para o Espírito, o ego não nos convence mais.
O ego não aplica mais pra gente que a gente é culpado, que a gente tem que ter medo de alguma coisa. Então, o Espírito Santo, ele continua agindo. Olha só, aconteceu uma tragédia lá em tal lugar. Foi vontade de Deus? Obviamente que não. A tragédia, o sofrimento, o atraso, tudo não é vontade de Deus. Deus quer que tudo seja perfeito, porque Deus é perfeito e nos criou desse jeito. Então, o que ele faz? Quando a gente pisa na bola, foca no ego, quando a gente esquece dele, quando a gente esquece de se concentrar na nossa volta para casa, quando a gente esquece de meditar, esquece de fazer os exercícios espirituais, quando a gente não tá mais nem aí, mas nós continuamos sendo filhos de Deus e o Espírito Santo continua lá, o que vai acontecer? A gente vai tropeçar. Mas se no momento que a gente tropeçar, nós olharmos para o Espírito de Deus, nós olharmos para o nosso interior e dizer, me ajuda porque eu errei e eu tô arrependida, eu quero melhorar. Eu não quero mais o ego, eu quero a presença de Deus, agora eu quero a presença crística em mim. O que vai acontecer? Assim como o Espírito Santo, assim como essa presença crística fez lá com a culpa que o ego projetou, que te convenceu que era tua, e ao invés de deixar fora de ti simplesmente ou te trazer de novo pra cá e te culpar de novo, ou seja, virar aquela bola de neve, a mesma coisa que o Espírito Santo fez te ensinando a perdoar, ele faz com essa situação que te colocou numa fria. O que ele vai fazer? Ele vai encontrar no mesmo momento, gente, no mesmo momento. Você não precisa ficar esperando um plano acontecer, algo, um milagre, não. É naquele momento que você pedir, naquele momento em que você dizer, eu estou aqui, eu quero voltar, eu estou conectada com a presença crística, nesse mesmo momento o Espírito Santo vai dizer, ok, então eu vou pegar isso aqui que aconteceu e vou transformar para que isso seja a causa de algo muito bom que vai te acontecer. Algo muito bom que eu vou colocar no teu caminho. Então, sabe aquelas coisas do atrasou, e aí mas a pessoa tá conectada, a pessoa tá, não, aqui atrasou. Tudo bem, atrasou por quê? Porque por algum momento, dentro do meu processo ali de mentalização, de pensamento, eu tive um pensamento discordante. Eu achei que eu tinha que controlar toda a minha vida, eu achei que eu tinha que sair naquele momento, que era essencial e tal. Tudo bem. Comecei com o pé esquerdo, ó, tá certo. Mas eu pedi, Deus me ajuda, me guia. Pronto, o caminho vai ser refeito. As coisas vão ser refeitas e eu vou encontrar o caminho certo de alguma maneira. A forma como o Espírito Santo vai fazer isso não importa. Você vai ver. As coisas vão acontecer. Então, não existe nada, nenhum tipo de coisa ruim, nenhuma tragédia, nenhuma das ilusões criadas pelo ego que o Espírito Santo não possa corrigir. Que o Espírito Santo não possa dar outro caminho, outro resultado. E isso nós vamos chamar aqui no nosso diário, assim como Jesus ensinou lá no livro que a gente vem estudando sobre Um Curso em Milagres, no livro Um Curso em Milagres, né, que é a ressignificação do Espírito Santo. Olha, eu me machuquei aqui na minha mão, e aí eu vou pedir para Deus que isso aqui venha para o meu bem, que isso aqui se torne algo que seja positivo. Então vai vir o Espírito Santo e vai ressignificar o meu machucado. Ele não vai mais ser um machucado. Ele vai ser, sei lá, alguma coisa que vai me trazer um benefício, um dia de folga que eu ganhei no trabalho, que eu vou poder fazer um descanso que eu tanto estava precisando. Enfim, gente, qualquer coisa que você quiser justificar, né? Você não precisa justificar, porque o Espírito Santo, ele simplesmente tem os métodos dele, mas a forma como você vai perceber, ela vai ser bem particular a você. Você vai sentir que aquilo era uma bênção, que aquilo foi feito para você ressignificar algo que você tinha criado de negativo. E o que a gente precisa entender nesse ponto aqui é que nós precisamos estar sempre buscando essa conexão. Em tudo que nós vamos fazer, em todo o nosso dia, a gente sempre tem que buscar conexão com esse espírito de luz dentro de nós. Se a gente estiver sempre conversando com ele como nosso amigo, como nosso irmão, nós sempre vamos estar ressignificando tudo aquilo que o ego tenta criar. Se o ego tentou criar algo negativo, imediatamente o espírito de luz, esse Espírito Santo que nos guia, vai dar um outro destino. E então
vai estar bem claro que tudo vem para o bem daquele que teme a Deus, daquele que está conectado a Deus. Então agora ficou mais claro para você? Você consegue entender que ainda que o ego esteja agindo na sua vida, se você estiver buscando a presença de Deus, você está no caminho certo? Você está sendo guiado pelo caminho correto? Então vai ficar bem mais leve de viver, né? Vai ficar bem mais tranquilo de você seguir a tua jornada sem medo. A minha jornada, ela tem sido muito mais leve depois que eu tomei essa consciência, depois que eu consegui entender isso. E eu tenho conversado muito mais com o Mestre Jesus, com a presença divina em mim. E isso tem me deixado muito mais alerta e tem me feito estar bem menos disposta a escutar o que o ego tem para dizer. Eu estou me conectando com muito mais clareza. E eu tenho certeza que se você aplicar isso na sua vida, você também vai sentir os efeitos disso. Você vai ter um resultado muito satisfatório, tá bem? Então, gente, essa é a nossa mensagem desse 19º dia do nosso diário. E eu espero que você esteja e continue me acompanhando, porque isso é libertador. Isso é uma bênção nas nossas vidas, eu tenho certeza. E se você estiver aqui comigo, eu acho que a gente vai ter muita coisa ainda para compartilhar juntos aqui, tá bom? Até amanhã, até o nosso 20º dia e esperamos aqui com uma satisfação no coração, uma alegria plena, esperando a mensagem dos nossos mestres para a nossa jornada do despertar da consciência. Fica com Deus.